A inflação está perto de 2 dígitos, o desemprego está muito alto, os juros estão subindo, a previsão de crescimento para o ano que vem sendo reduzida. Agora está em 1,5% na maioria dos bancos. Hora de ouvir um bom economista. Mas há mais. O governo faz frequentes ameaças às instituições. Hora de ouvir um economista que sempre teve opiniões claras sobre democracia. Nosso entrevistado hoje é Pércio Arida, doutor pelo MIT, um dos autores do Plano Real, que venceu a hiperinflação brasileira, foi professor da PUC do Rio, presidente do BNDES, do Banco Central, trabalhou no setor financeiro e em universidades estrangeiras. Pércio, obrigado por estar aqui. Muito obrigado por estar aqui. Prazer é todo meu, Miriam. Prazer é todo meu. Tá certo. Olha, os bancos empresários estão preparando um manifesto. Há um mês atrás, menos de um mês atrás, você assinou um manifesto de economistas e empresários em defesa do sistema eleitoral e dizendo que a estabilidade democrática era fundamental para o desenvolvimento. O que está acontecendo com esses manifestos? O divórcio do PIB ou do setor financeiro em relação ao governo atual? Olha, eu acho que há dois aspectos aqui. Quer dizer, um aspecto é uma enorme decepção daqueles que, muitas vezes por convicção, muitas vezes para evitar um suposto mal maior, que seria a presença do PT, votaram no Bolsonaro. Há um movimento claro no sentido de rejeitar as ameaças de golpe ou ruptura da ordem democrática, de uma forma ou de outra. O golpe evoca 64, que não é um bom paralelo, mas, no fundo, você está falando de um processo de intimidação e de gradual erosão das instituições democráticas e é uma rejeição na sociedade em relação a isso. Há também uma decepção em relação à agenda econômica de transformações, que se imaginava substantiva naquela ocasião. Você sabe, Miriam, critiquei diretamente Bolsonaro, Paulo Guedes, falei que tudo isso era um engodo enorme, que não era uma ameaça à democracia. Falei que o Brasil corria o risco de virar Venezuela pela direita, né? Isso tudo em 2018, mas naquela altura o clima do país era outro. E muita gente preferiu votar no Bolsonaro porque acreditou, porque achava que o PT era um mal maior, né? Eu acho que tem hoje um certo, em algum grau, arrependimento, em outro grau, em grau um pouco menor, decepção, e um grau, talvez generalizado, claramente uma preocupação, umas ameaças de ruptura do Estado de Direito, né? Ou de erosão das fronteiras da democracia. Os sucessivos manifestos, começou com pessoas físicas, e hoje, aparentemente, eu não estou acompanhando esse último agora, porque é um manifesto essencialmente de pessoas jurídicas, entidade de classe, né? E eu não dirijo nenhuma instituição de classe, mas claramente são todos manifestos de uma mesma direção. É um manifesto em defesa do Estado democrático, em defesa da independência dos poderes, solidariedade para com o ministro do Supremo Tribunal Federal, e movidos pelo mesmo sentimento de decepção e frustração com o governo Bolsonaro daqueles que o apoiaram na partida. Pois é, Pércio, eu me lembro claramente de você em 2018, um debate com a economista do mercado financeiro, dizendo que vocês estão se deixando levar pelo auto-engano, porque não haverá uma agenda liberal com um presidente que sempre foi intervencionista e a favor votou contra tudo o que foi liberal nesse período, né? E além até de liberal, votou contra o Plano Real. E depois também você fez alertas institucionais, dizendo que, olha, você não pode ser liberal na economia e tão antidemocrático, né, no resto das bandeiras. E o que fez esse auto-engano? Você está dizendo que era assim, o medo do PT, mas esse é pouco. Por que as pessoas renunciaram à própria inteligência, vendo que um presidente que teve um discurso sempre intervencionista, autoritário, não ia fazer uma agenda liberal, nem ia fazer um governo democrático? Olha, as pessoas quiseram acreditar que Bolsonaro encontrou na estrada de Damasco Paulo Guedes, se converteu ao liberalismo. Um engano extraordinário. Como falei, você vai escolher o CEO de uma empresa,
se pergunta o que que aquele pretendente ao cargo já fez antes, né? Qual é a sua experiência prévia, se foi bem em cargos anteriores, não foi. Você não elege alguém ou indica alguém como CEO de uma empresa, alguém que não tem nenhuma experiência, nenhuma credencial, e sempre teve opiniões erradas sobre os tópicos críticos. Bolsonaro voltou contra o Plano Real, Bolsonaro defende tortura, Bolsonaro falou que o Fernando Henrique tinha que ser fuzilado por privatizar Vale do Rio Doce, e de repente as pessoas acharam que isso ia se convertido ao liberalismo. Paulo Guedes também tem um papel nisso, porque, como falei, Paulo Guedes é um pregador evangélico, no sentido da retórica, em favor do liberalismo, né? Mas não tem nenhuma experiência no setor público, acreditava demais que, no fundo, ele criou uma narrativa e acreditou nela. A ideia é que o Brasil tinha sido social-democrata, o PSDB era igual ao PT, tudo igual, e que agora ele, o problema do Brasil é que ele, Paulo Guedes, não estava lá. Que quando ele chegasse lá, iria resolver tudo, iria privatizar tudo, iria arrumar o Estado brasileiro, acabar com o déficit público em um ano e assim por diante. Convenceu muita gente disso. Então, uma mistura de dois erros, né? Porque as pessoas não se perguntarem quem era Bolsonaro e não se perguntarem quem era Paulo Guedes. No final, eu acho que foi um movimento, claro que houve outros ingredientes. No começo daquela partida, tinha o Sérgio Moro, a crença que o Bolsonaro ia sustentar a Lava Jato. Se vê o contrário, ele atuou no sentido de minar Lava Jato, particularmente quando as investigações chegavam próximas dele, né? Então, o que houve ali foi claramente um auto-engano coletivo. As pessoas quiseram acreditar numa miragem, né? Uma miragem perigosa. Eu não estou falando só do desastre econômico. Não é só que 2020 tem a mesma renda de 2010. Se você olhar o que está acontecendo esse ano, com os nossos 14 milhões de desempregados, o que vai acontecer no que vem, onde você já tem um risco enorme de você ter uma estagflação, que é uma situação de inflação alta com PIB muito baixo. É uma situação muito complicada. E o que acontece, na verdade, é um governo ruim. Eu te dou dois exemplos aqui, precatórios, né? Precatórios sempre foi uma preocupação. Todo ministro da Fazenda, procurador da Fazenda, quando tem iminência de um julgamento importante, busca falar com os juízes, emite um alerta sobre as consequências de certos julgamentos, leva em conta o resultado provável de julgamento. A nossa contabilidade pública, lamentavelmente, ainda é hoje feita na base de caixa, não na base de competência. Se fosse feita na base de competência, como deveria ser, como a empresa faz quando tem um julgamento com potencial efetivo, material, de afetar resultados? Ela põe no balanço. Não tem balanço nenhum. Quer dizer, a ideia de que o orçamento foi atingido por um meteoro, que meteoro? O Ministério da Economia tem obrigação de acompanhar o julgamento. É meteoro também, o julgamento, enfim. Então, tem uma falha na condução do processo. Tem uma segunda falha, que quando o teto de gastos foi feito, a ideia era criar um espaço para redução, espaço de bons gastos necessários, através da redução dos gastos compulsórios. Que esforço foi feito para reduzir os gastos compulsórios? Nenhum. Foi feito um congelamento dos salários de funcionalismo. A gente sabe que todo congelamento acaba gerando uma pressão enorme de recomposição mais à frente. Não é assim que resolve o problema. Então, não houve feito nenhum esforço efetivo de redução de gastos obrigatórios, portanto, não se criou nenhum espaço. Outro exemplo de má condução é o caso da crise hídrica, né? Um problema seríssimo. O que acontecer no próximo, de outubro a abril, vai ser crítico, né? Porque é o período de chuvas. Tá certo. Mas se olharmos de 2001 para cá, tem um lado positivo na história brasileira. Nossa dependência da matriz hídrica foi sendo gradualmente reduzida, né? Era 90% em 2001, né? Hoje é muito menor, graças às térmicas e à energia eólica, né? Mas, por outro lado, foi feito um erro de interpretação. O regime de chuvas é cada vez mais desfavorável para o Brasil. Isso não é de agora, né? O erro foi interpretar as várias ameaças de seca, o período de baixa chuva, etc.,
como fenômenos temporários. A ideia é que teria uma reversão para a média. E a média é calculada num regime de chuvas nos últimos 30 anos. Bom, está tendo aquecimento global. Esse problema, você não está falando de reduções temporárias e volta à média do regime de chuvas. Você está falando de um regime de chuvas que está se alterando em desfavor da energia hídrica, né? Então, o esforço em favor de eólicas, de energias alternativas, tinha que ter sido feito de forma muito mais intensa do que foi. Tá certo. Espero que seja feito daqui para frente. Caso contrário, nós podemos ter um problema potencial ano que vem e nos anos seguintes também, né? São dois exemplos de falhas de condução de problemas que eclodem de repente, parece que veio do nada, né? De repente tem uma crise hídrica, de repente tem os precatórios. Mas é falha de condução, falha de visão, falha de planejamento, né? Tá certo. A questão ambiental cada vez mais está dentro da economia, né? E esse governo despreza a questão ambiental em todos os sentidos, né? Desde em favor de coisas mais primitivas, como, por exemplo, o desmatamento, a grilagem, a ocupação de terra indígena e tal. Como é que isso aí afeta a projeção futura da economia brasileira? Como é que a gente, na verdade, está atraindo o futuro ao fazer essa opção que o governo tem feito? Nós estamos atraindo o futuro de duas formas, né? Um é atraindo o futuro do ponto de vista do nosso futuro imediato. Nós fazemos parte do mundo, então o esforço de contenção do aquecimento global é um esforço global e nós fazemos parte do mundo. Está saindo o nosso futuro e o futuro de outros, né? Mas tem um aspecto mais preciso, que é o futuro que a gente poderia ter do ponto de vista econômico, né? O que o Brasil poderia atrair de capitais hoje, e não está atraindo e não vai atrair por causa da agenda ambiental, é uma barbaridade. O Brasil está perdendo acesso aos mercados internacionais, está pagando um enorme preço em termos de desenvolvimento por uma agenda que já é errada em si. E pior ainda do ponto de vista da economia. Mesmo se nós não tivéssemos um país pujante do ponto de vista de crescimento econômico e não precisássemos do capital lá de fora, nós deveríamos implementar uma agenda de responsabilidade para com o meio ambiente. Agora, diante do nosso crescimento baixo, nossos 14 milhões de empregados, do crescimento enorme dessa pobreza, Paulo Guedes devia andar na rua, né? Anda na rua e olha. Eu não estou falando dos bairros pobres, eu estou falando até os bairros mais abastados, São Paulo e Rio de Janeiro. Você vê a pobreza aumentando na rua, é só andar, né? Tem um potencial de crescimento via capital estrangeiro, via investimento estrangeiro, que está se perdendo com uma agenda retrógrada, na contramão do que o Brasil, que o mundo precisa. O Brasil tem uma oportunidade. O João Moreira Salles tem falado muito nisso em relação à Amazônia, mas você pode falar até em termos mais amplos. Tem uma oportunidade de ser um país com selo verde, né? Ou ser um país visto no mundo como na fronteira dos esforços ambientais, né? Nós estamos perdendo essa oportunidade. É uma oportunidade pode dizer assim, de branding, de marketing, de criar um soft power, né? O soft power que o Brasil já teve com futebol, tantas outras coisas, com a Bossa Nova, tantas outras coisas. Hoje tem uma oportunidade com a agenda verde. Mas não estou nem falando de soft power, estou falando de investimento mesmo. O investimento estrangeiro poderia ser muito maior no Brasil se nós tivéssemos uma agenda verde bem implementada. Outra questão bem conjuntural, a inflação subindo e está alta demais. Você falou do risco de estagflação o ano que vem. E o ministro da Economia fez semana passada 2 declarações assim subestimando a inflação. Olha, isso aí está no jogo, a gente está no jogo, o mundo inteiro está tendo inflação e qual o problema de a energia subir? Então, essa compreensão tão superficial da questão da inflação, que sempre marcou a sociedade brasileira, né? E você fez parte dessa mudança radical do país por causa disso. Quer dizer, qual é o risco de tratar dessa forma a inflação? Olha, inflação tem que ser combatida logo na partida, entende? Você não pode deixar criar, digamos, a percepção que o Brasil vai funcionar com inflação muito alta. Essa percepção é uma percepção que leva à indexação, que leva a um agravamento do problema para frente, né? Você vai ver, Miriam, as consequências dos 8% de inflação desse ano, entende?
nas pressões para reajuste do funcionalismo público no ano que vem. Não? Vou te dizer mais, metade do gasto público é indexado direto ou indiretamente para o mínimo. Então, se deixa 8% de inflação esse ano, pode ter certeza, metade do gasto público vai crescer a isso, queira ou não, né, no ano que vem. Inflação esse ano, na verdade, serviu para mascarar um outro fato. Né? As pessoas saudaram. A dívida pública caiu, se imaginava que fosse maior. Claro, a despesa está comprimida e a arrecadação sobe com a inflação. É o velho imposto inflacionário, né? Atuando em favor das contas públicas. Né? Então, criou uma percepção equivocada, e alguns economistas, até de renome, defenderam a noção, as coisas estão muito melhor, blá, 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 mas na verdade é imposto inflacionário em ação. Imposto inflacionário é um truque que funciona quando a inflação cresce sempre. Então, ano que vem, o gasto público vai aumentar, não adianta, você tem que aumentar a inflação mais ainda para conseguir dar o mesmo efeito sobre a dívida pública. Então, nós temos uma situação aqui que é ruim, é perigosa. Acho que o Banco Central está subindo a taxa de juros corretamente e nos vai trazer um custo. E vamos lembrar, quer dizer, o Banco Central tem que subir a taxa, tem que colocar a taxa de juros acima da inflação para conseguir derrubá-la. Né? Vai ter um custo, você vai ter um tranco na economia. Então, as pessoas que minimizam a inflação hoje estão sendo muito irresponsáveis, porque a inflação fez uma redução artificial do estoque de dívida pública, a inflação deu a sensação que as contas públicas estão melhores e se passou a percepção de que a inflação é um fenômeno temporário. Né? No Brasil, o temporário vira permanente com extraordinária facilidade. E reduzir inflações, uma vez que ela chega a 8%, 9% ao ano, para 4,5%, 3,5%, que é a meta, é difícil. Você vai ter um custo em termos de atividade econômica. Se o Brasil tivesse vindo bem, ótimo, não tem problema nenhum. Essa ideia que o Brasil que a inflação tem no mundo todo é errada. Uma coisa é a inflação numa economia que está muito bem, como a economia norte-americana. Outra coisa é a inflação numa economia que está muito mal, como é o caso da economia brasileira. O significado da inflação muda radicalmente. Foi ótimo que você, nessa sua resposta, respondeu várias perguntas que eu ia fazer, inclusive sobre a melhoria da arrecadação. Eu vou fazer um intervalo agora, Pércio, eu volto daqui a pouco. Estou conversando com o economista Pércio Arida sobre a situação econômica, política, institucional no Brasil. Fica aí. Hoje a entrevista é com o economista Pércio Arida. Pércio, voltando aqui à nossa conversa, eu queria te perguntar o seguinte, o que a gente tem que ter na agenda agora do Brasil nesse momento, pensando no futuro? Nós estamos numa situação dramática, conjunturalmente, muitos problemas se agravaram, problemas estruturais, como, por exemplo, você falou da pobreza. O que a gente tem que ter em mente como uma agenda de futuro agora? Miriam, é difícil até pensar numa agenda de futuro, porque é uma agenda, o que a gente chama de futuro, primeiro é uma agenda de reparação, né, de recuperação. Nosso Estado foi um Estado destruído e maltratado. Olha o que aconteceu com o IBAMA, né, para dar um exemplo. Olha o que está acontecendo com ciência e tecnologia. Quer dizer, tem que ser uma agenda de reparação de estragos, né? Antes do ponto de vista interno do Estado. Depois tem as agendas estruturantes de grandes reformas que têm que ser feitas. Né? O que aconteceu com a reforma tributária, que parecia que ia sair, mas não saiu, foi uma pena. Né? Paulo Guedes ficou obcecado com CPMF, esse tipo de coisa, e solapou uma reforma tributária que já poderia ter sido implementada. Você está falando daquela proposta que era a proposta do ICMS, né? Não dessa proposta da reforma do imposto de renda que já nasceu torta. Não. Essa reforma do imposto de renda aqui é mais um desastre. Esse governo, toda vez que tenta mexer, piora. Né? Olha o que aconteceu com a Eletrobras, a reforma... Você tem hoje umas propostas de agenda para o Congresso, lato sensu, disparatadas, sem nexo, sem controle político do processo, sem racionalidade óbvia.
Auxílio Brasil, como a gente sabe a racionalidade, né? Quer dizer, não é preocupação com os pobres, é aumentar a popularidade do Bolsonaro. Essa é a racionalidade. Agora, essa agenda tributária, da reforma tributária atual, o governo enviou para o Congresso, taxando dividendos, etc., é uma reforma, vai sair mais um monstrengo. Feito saiu a privatização da Eletrobras, as coisas que você se pergunta se é melhor, muitas vezes melhor não acontecer nada, do que ter uma agenda deformada, né? Deformada por erros de concepção, porque o governo não consegue controlar lobbies no Congresso. Então, a reforma tributária que eu estou falando é aquela da PEC 45, né? Pois é. Teria sido um ótimo avanço. Vai fazer uma reforma administrativa, não essa que o governo Bolsonaro enviou para o Congresso, que afeta os futuros funcionários. A administrativa é para já. Olha, a gente precisa de um Estado que responda ao cidadão. Você pede uma comida no iFood e chama o Uber, alguém te pergunta, gostou do serviço, foi bem, não foi, dá um feedback. Você tem serviços públicos hoje, ninguém nem te pergunta se você está satisfeito com a qualidade do serviço público. Você precisa fazer um Estado voltado para o cidadão. Não? Precisa fazer uma reforma tributária, um Estado com metas de desempenho, remunerando os bons funcionários públicos diferencialmente em relação ao resto, assim por diante. Isso é uma agenda de uma reforma administrativa de verdade. Né? Tem que ter uma agenda de privatizações de verdade. Quando de privatização de verdade é aquela que o dinheiro chega no tesouro. Né? Essa privatização da Eletrobras é que nem o peixe do velho amado Hemingway. Né? Supostamente você pescou um peixão, mas quando você chega na praia, só tem o esqueleto, né? Porque o peixe foi comido ao longo do caminho. Né? É isso, privatização que eu digo é quando faz com que o resultado das vendas chegue ao tesouro. A Petrobras vender subsidiária, a Caixa Econômica Federal deu capital, isso vou te dizer, do ponto de vista do tesouro, não é privatização nenhuma. Então, a gente tem que fazer uma agenda de reformas efetiva. E um ponto importantíssimo, eu volto aqui, é a agenda de meio ambiente. Pela nossa responsabilidade diante do planeta, sem a menor dúvida, e para atrair capital. Eu volto e meia vejo as pessoas falam, não, a infraestrutura do Brasil está caindo aos pedaços, precisa de mais investimento em estrada, vias, aeroportos, portos, etc. Olha, eu não vejo nenhum motivo pelo qual essa agenda não possa ser feita diretamente pelo setor privado. Nenhum. Tem capital no mundo, tem taxa de juros baixas no mundo, tem capital voltado para a infraestrutura. Boa parte dos riscos de infraestrutura, que você constrói estrada e não sabe se vai ter tráfego na estrada, hoje no Brasil não existe, você está falando de desgargalamento. Então, você atrair capital estrangeiro, um país que seja responsável perante o mundo, faz toda a diferença. Então, tem muita coisa a ser feita. Agora, o momento hoje, na verdade, não é um momento nem de discussão de economia, as pessoas estão mais preocupadas com o básico, né? Que é preservar a democracia. Eu queria que você, agora está terminando o programa, eu queria que você concentrasse nisso, quer dizer, o risco democrático, né? Como é que isso, a sua visão sobre a dimensão desse risco nesse momento? Olha, tem um livro que circulou um tempo, que Como as Democracias Morrem, né? Escrito por cientistas políticos norte-americanos, tem traduzido para português. Recomendo a leitura. As democracias não morrem como morriam na época da Guerra Fria, né, da ameaça comunista, de golpes militares, que aconteceu no Cone Sul, aqui da América Latina. Né? As democracias morrem por dentro, elas vão apodrecendo, né? Quando um governo autoritário vai minando os controles, as salvaguardas democráticas, reinterpretando leis, intimidando os cidadãos. É assim que elas morrem, né? Nós estamos num processo, uma tentativa de morte das democracias por erosão, por dentro. Por isso, descrito como esse livro bem o faz. E é contra isso que a sociedade está reagindo. A sociedade já viu isso acontecer. Não? É uma tendência muito perigosa, é difícil reverter, mas acho que assim, cabe a todos nós, enquanto cidadãos, a responsabilidade pelo bom funcionamento da democracia. A democracia é uma planta frágil. Tem que velar por ela, regar a plantinha, proteger de ventos muito fortes, assim por diante. Nós temos essa possibilidade no Brasil. Nós temos
Somos um país democrático, temos que preservar isso. É o nosso bem maior. Tá certo. Muito obrigada, Pércio, pela entrevista. E sou eu a lhe agradecer, Miriam. Bom abraço e eu agradeço a todos os telespectadores aqui. A democracia é uma planta frágil. Cabe a nós protegê-la, porque ela é o bem maior. Esse é o recado de um economista. Até a semana que vem.